Boa noite a todos. É uma alegria receber vocês aqui. E o nosso convidado de hoje, como todo mundo sabe, nasceu na Bahia em 1942. O que aconteceu depois é de conhecimento geral da nação, que tem muitos de seus versos entranhados na memória. Já é lugar comum dizer que Gilberto Gil é um dos mais brilhantes compositores de nossa música. E não só de nossa música, mas também de nossa poesia. As palavras de Gil têm um sopro que não apenas enlaça o som e o sentido, mas constrói um mundo em que nos sentimos mais belos e felizes. E vestidos com esses sons e com essas palavras, todos nos orgulhamos de ser brasileiros. Hoje ele vem nos falar sobre antropofagia e tropicália, sobre o quanto sua vida e sua arte foram influenciadas pelo modernismo brasileiro dos anos 20. Vamos nos deleitar com o encanto lúcido de suas palavras, sem nos esquecermos de que há sempre uma música para além delas. Com vocês, esse orixá da alegria e esse privilégio do Brasil, Gilberto Gil. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Geraldinho, responsável direto pela minha presença aqui hoje, diante de vocês, para dar algumas palavras, para levar até vocês algumas palavras sobre antropofagia e tropicália. Esse ciclo de palestras, enfim, sobre Semana de 22, né, comemoração do centenário. Tem Joaquim, Falcão e Geraldo Carneiro como, enfim, mentores aqui no âmbito da academia. Eles têm feito os convites, enfim, a programação, são responsáveis, portanto, pela nossa presença aqui hoje. Eu queria agradecer a todos os nossos colegas acadêmicos e acadêmicas, enfim, a todos que vieram até aqui compartilhar comigo alguns momentos, enfim, algumas palavras, algumas considerações sobre esse momento importante, acredito, para a vida cultural brasileira, que foi o tropicalismo. Eu dividi a minha conversa aqui com vocês em quatro movimentos. O primeiro movimento eu vi, um segundo movimento que é outros viram daqui, um terceiro movimento que seriam outros viram de fora, enfim, e um encerramento, uma fala final minha sobre eu ainda vejo hoje. Eu vi. Para que se possa compreender, para que eu mesmo possa compreender melhor a minha conversão ou adesão ao credo modernista, é preciso retroceder a aspectos mais pretéritos, mais primários da minha formação como artista de música popular. A década de 40, em que o país acessa o patamar inicial da cultura de massas, no pós-Segunda Guerra, com os primeiros reflexos mais visíveis entre nós das grandes inovações do século, como o telégrafo, o telefone, o fonógrafo, o cinema, o rádio, é quando se forja, dentro desse ambiente possibilitado pela eletricidade e a eletrônica, o que se pode chamar de o artista moderno de música popular. Um fenômeno só possível pela formação de uma sociedade populosamente ampla, concentrada nas grandes cidades, cortadas por meios de transporte urbano mais ligeiros e mais abrangentes, como os automóveis, os bondes, os ônibus. Há aglomerações humanas interconectadas
por meios mais ágeis de comunicação entre as casas, as pessoas, os espaços públicos, tudo isso se estendendo e se expandindo através de uma interurbanidade finalmente conseguida através das novas estradas férreas e rodoviárias, das navegações costeiras e transoceânicas, das linhas aéreas, intensificando intercâmbios de toda a natureza entre cidades como Rio, São Paulo, Paris, Nova York, entre outras capitais e o nosso interior do país, um país que começa a se falar com intensidade e velocidade inauditas. Dentre esses falares novos, a música popular. Assim, além dos artistas surgidos nos anos 20 e 30, limitados a públicos restritos e a formas reduzidas de acesso a esses públicos, surgem agora os grandes cantores e cantoras de rádio, os grandes músicos, seus discos amplamente popularizados, seus circuitos nacionais facilitados, sua presença 1000 vezes amplificada nas audiências em todo o território nacional. Criança, eu, vivendo entre uma pequena cidade do interior da Bahia e a capital, Salvador, com uma nítida inclinação para a música, logo muito cedo manifestada, é nesse environment que vão germinar os embriões de um talento e uma paixão. Me apaixono por Luiz Gonzaga, por Caymmi, pelas cantoras da Rádio Nacional, pelos Anjos do Inferno, pelo Bando da Lua, pelos Quatro Ases e um Coringa, pelo Trio Iraquitã e outros conjuntos vocais, pela orquestra de Severino Araújo, pela brejeirice de Inesita Barroso, pelo cavaquinho de Valdir de Azevedo e o bandolim de Jacó, pelo canto aveludado de Orlando Silva, pelo violão de Codó e a guitarra elétrica de João da Matança nas noites da cidade da Bahia, pelo samba blues de Batatinha, o trio elétrico de Dodô e Osmar e a pulsação mântrica dos filhos de Gandhi. Ouço com indisfarçável prazer as orquestras dançantes americanas e cubanas, Sonora Matanceira era a mais popular entre nós, os cantos de excelência de Ima Sumac e Lúcio Gatica, os boleros de Gregório Barrios, os fados de Amália Rodrigues, os corridos portugueses e os passodobles espanhóis, os chansonniers e acordeonistas franceses, a música ligeira italiana, Domenico Modugno, por exemplo, Glenn Miller, Count Basie, Elvis Presley e Harry Belafonte. A pleiade de cantoras jovens e maduras, intérpretes dos emergentes compositores dos gêneros populares, tanto as brasileiras quanto as americanas, são uma novidade auspiciosa para as audiências em surgimento. Eu, adolescente, vivo imerso nesse fascinante aquário de sonoridades comuns e familiares àquela gente da comunidade. Uma espécie de música ambiente em que reverberam o tempo todo as vozes marcantes de intérpretes atuais, como Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Ângela Maria. Até que chega o tempo de apreciar uma música mais nova, mais intrigante, mais surpreendente, mais instigante. Une autre musique,
uma música além, uma música nova goma de mascar, nova textura, novo sabor. E acho que isso começa com João Gilberto, o agente mais próximo pelo samba e pela fala, de uma outra maneira de enxergar o som, de mastigar a música. Isso vai dar em frente, lá na frente, nos Beatles, em Miles Davis, em Jimi Hendrix. É quando se faz necessário resenhar e catalogar os momentos, os fragmentos, os microelementos com que a modernidade foi como que se insinuando, se depositando em minha sensibilidade, estabelecendo as condições para um novo sopro de criatividade, um novo campo de cultivo de sementes intrigantes e curiosas que juntavam a música campesina dos violeiros e das bandas cabaçais da infância interiorana, a audição na pós-adolescência em Salvador, da música atonal, serial, dodecafônica, das vanguardas europeias e americanas, oferecida nas programações dos seminários de música da Universidade Federal da Bahia, Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage, Eric Satie, David Tudor e tantos mais, solenemente apresentados àquelas plateias jovens mesmerizadas diante da circunspecta figura do inesquecível maestro alemão Kohlreuter, regente oficiante daqueles memoráveis concertos no Salão Nobre da Reitoria. Ele que havia sido professor de Tom Jobim e Moacir Santos, entre outros, na sua passagem pelo Rio. A essa resenha dos tempos de iniciação na modernidade musical na Bahia, somaram-se logo em seguida as experiências, o frescor do convívio já no Rio e em São Paulo, com as poesias de João Cabral, Bandeira, Jorge de Lima, Drummond, as literaturas de Camus, Ezra Pound, James Joyce, Proust, Dostoiévski, Jorge Maltner, Paulo Leminski, José Agripino de Paula, a aproximação com o rigoroso trabalho poético ensaístico dos irmãos Campos, Augusto e Haroldo, as vanguardas provocadoras de Rogério Duprat, Júlio Medalha, Damiano Cossella, Sandino Hagen, Gilberto Mendes e tantos outros formados no ambiente da música de concerto, eles que, ao lado dos Mutantes, os Made in Brasil e toda a meninada roqueira de São Paulo, formavam um contingente expressivo de mentes voltadas às tarefas de fustigar e desafiar o status quo. E toda a turma das artes plásticas modernas, as Lígias, Clark e Pape, e Hélio Oiticica, e os ainda meninos Antônio Petkov, Antônio Dias, Rubens Gershman, Roberto Aguilar e outros. O teatro aberto à experimentação de todo tipo encontrava os jovens diretores, nos jovens diretores e autores um impulso renovador. O Arena, em São Paulo, o Opinião, no Rio, o dos Novos, em Salvador, o Popular do Nordeste, no Recife, teatros emergentes. Não preciso falar do que veio a ser logo depois o impacto do Teatro Oficina com Zé Celso e sua turma. Na viagem a Pernambuco para o lançamento do meu primeiro LP, Louvação, em 66, encontro-me com a Banda de Pífaros de Caruaru, conjunto musical formado por flautas de taquara de fabricação artesanal e instrumentos regionais de percussão,
com um repertório de pequenas peças compostas para entreter as comunidades de trabalhadores da região, numa manifestação musical até então inédita para os meus ouvidos, educados para uma escuta de música urbana, digamos, mais refinada ou mais comum. Aquele choque de emanações telúricas e simplicidade campesina viria logo depois, na minha volta ao sul, reverberar no meu íntimo receptivo, junto com as impressões deixadas pelo disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, recém-lançado pelos 4 rapazes de Liverpool. De volta à Sampa, eu me encontrava diante de um sentimento de emergência. Emergia ali, naquele encontro entre a tradição medievalesca dos pífaros e a vanguarda popular contemporânea dos Beatles, um impulso de aproximação irrecusável entre aquelas manifestações em todos os sentidos extremas. Sim, os extremos se tocam. E tocavam em mim aquelas 2 bandas tão díspares, tão distantes no tempo e no espaço, e ainda assim amalgamadas numa estranha e insinuante complementaridade. Aquilo tudo me assaltava e me inflamava o pensamento sobre o trabalho de atualização da música popular entre nós, tarefa a qual eu acreditava que a minha geração teria o dever de se dedicar. Pelo menos parte dela. E foi o que me impulsionou ali. Convoquei vários colegas a refletir e a esboçar um projeto de modernização da nossa música, da nossa canção popular. Alguns se sensibilizaram e com eles começamos os rascunhos daquele movimento que viria a ser chamado de Tropicália, tropicalismo. Tropicália, Caetano viria a saber logo em seguida, era o nome de uma instalação de Hélio e os pressupostos de Hélio Oiticica e os pressupostos estéticos gerais daquela iniciativa remetiam a tudo que já houvera resultado antes na semana de 22 e o seu após. Oswald, Mário, Tarsila e os modernistas de então. E o eco daquele barulho das vanguardas paulistas e cariocas dos anos 60, com quem começávamos a conviver, foi como o eco de um estampido. Acredito tenha sido esse o instante em que convergiram de forma mais evidente os conceitos de antropofagia e tropicalismo, que se espelham aqui no título deste nosso encontro. Aqueles colegas convertidos da minha geração estavam prontos para um empreendimento atualizado com a música popular estendida que os novos tempos propunham e estimulavam. O tropicalismo conseguia reconhecer os seus próprios ingredientes antropofágicos que o aproximavam de tudo aquilo que marcara os pioneiros de 22, assumindo seu legado e buscando avançar na direção daquilo que Caetano veio a chamar de linha evolutiva. Possuidores de parcos e rudimentos recursos técnicos, mas cheios de sonho visionário, nos jogamos na aventura reformadora. Na sequência de Domingo no Parque e Alegria, Alegria, veio o disco Tropicália ou Panis et Circenses, uma espécie de manifesto do movimento que então se iniciava. Todos aqueles que se juntaram para o empreendimento estavam ciosos de seus propósitos e em diferentes níveis engajados naquele projeto. Vocês devem se lembrar de todos, de quase todos eles. Torquato, Capinã, Rogério, Duarte. Eu
apesar do déficit de competência técnica, já que não dominava o manejo do ferramental exigido para produzir uma música de tal envergadura, supria as minhas limitações com um sentimento que me proporcionava acesso a intuições e insights, visões e descortinos, poéticos e musicais, que me impulsionavam e a meus companheiros, principalmente os parceiros diretos Torquato Neto e José Carlos Capinã, rumo ao arrojo, ao novo arranque requerido no uso das palavras e dos sons. Ambos poetas, como eu e Caetano, forjados na forja nordestina e temperados pela urbanidade soteropolitana, representavam a parcela da herança regional que dariam às nossas canções o gosto, por um lado sertanejo e, por outro lado, citadino litorâneo, que a renovada arquitetura poética exigia. Escreveram poemas como Geleia Geral, expressão que Torquato tomou emprestado de Décio Natari, Miserere Nobis, Sou Louco por Ti América, Capinã homenageando a Che Guevara por ocasião da sua morte. Poemas que eu musiquei com a mesma verve hibridada, um tanto música de raiz catingueira, um tanto música urbana, contemporânea, de sotaque internacional. A competência autossuficiente dos músicos de orquestra como Duprá e Medalha e a casualidade contagiante dos Mutantes asseguravam o suporte mais que animador para que descartássemos nossa inibição e nos lançássemos no trabalho com alegria e confiança. Eu fui, no curto espaço de tempo, aprendendo a lidar com aquela nova semântica da música e da poesia e com a inspiração inestimável de Caetano. Ele escreveu comigo canções como Panis et Circenses, No Dia em que Eu Vim Embora, Eles, Lindonéia, Bate Macumba, canções que corroboravam em mim o significado do lirismo transfigurado que eu deveria seguir adiante, com um lirismo transfigurado com que eu deveria seguir adiante como criador do meu tempo. Eu nunca mais fui o mesmo artesão naíve com que me apresentara para aquelas desafiadoras aventuras tropicalistas. Saía dali com as garras afiadas para destrinchar as entranhas das presas abatidas nas grandes caçadas pós-modernas que viriam em seguida. Vem-me à mente, por exemplo, o disco Expresso 222, que realizei ao voltar do exílio em 72, em que, jamais familiarizado com o repertório tecnológico e estilístico do pop rock, e mais fluente nos riffs e batidas com guitarra elétrica que trouxera de Londres, pude finalmente me considerar iniciado nos mistérios de um bandleader de fato, na acepção pós-moderna da palavra, pleno de uma nova potência, cônscio de um novo saber, pronto para viver a dimensão trágica da complexidade de novos tempos. Sim, eu houvera caído em tentação. A modernidade passaria a ser para mim, dali por diante, uma enormidade, uma sucuri do comprimento do diâmetro da Terra. Todo um desejo de aprofundar as relações entre a autenticidade romântica brasileira e o delírio psicodélico das modulagens da juventude euro-americana, todo esse desejo estava ali, finalmente materializado naquela paisagem sônica universal que eu agora era capaz de descortinar
e redesenhar, como se ao lado dos estúdios de gravação daqueles dias estivessem ali com seus pincéis e cinzéis os Picassos ou os Dalí. As deficiências técnicas de então, de uma certa forma, facilitaram o fortalecimento do espírito inovador. Lembro-me de um verso que veio tantos anos depois na minha poesia. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Do instinto visionário, da busca voluptuosa de algo diferente. Nego-me a folclorizar o meu subdesenvolvimento para compensar as dificuldades técnicas, diria Caetano, em 1967. A antropologia de Oswald se manifestava no anseio de transformar e transfigurar aquele novo corpo cultural que necessitava pelo menos de outras pernas e braços, já que a cabeça já era outra. Foi um tempo de mutação. Pode-se imaginar quão inspirador era ter ali ao nosso lado aquela fada da Vila Mariana, Rita Lee, e os dois irmãos duendes da Lapa, Sérgio e Arnaldo Batista. Outros viram daqui. Hélio Oiticica, em artigo para o Correio da Manhã, setembro de 1968, comentando nossas performances numa das apresentações de um festival. Diz ele, Caetano e Gil, os Mutantes, Duprá, Tom Zé, modificam estruturas, criam novas estruturas. Sua experiência é calcada numa modificação a longo prazo. Não se reduz a apresentações de chegar, cantar e pronto, voltar para casa e dormir sossegado depois de tomar uns uísques. E acrescenta Hélio, Gil parece cantar e compor com todo o seu corpo, sua garganta é de fera, seu canto forte, que se relaciona com um dos cantadores nordestinos, incisivo, sem meios tons. Sua apresentação foi um momento de glória, contido e sem heroísmo aparente, certo de que fazia, enquanto a vaia fascista comia. A obra de Gil merece urgentemente um estudo detalhado, profundo, pois realiza nela uma síntese de praticamente todos os ritmos universais, como os que, arrancando pela raiz de suas origens, do fundo dos sons, da terra, do suor dos ritos. Em 1968, no artigo Viva a Bahia Iá Iá, Augusto de Campos já apontava na invenção tropicalista tudo aquilo que hoje deslumbra os jornalistas norte-americanos. As estratégias de montagem e justaposição, a presença da música aleatória e concreta, o parentesco com o pop art e com a bricolagem de Lévi-Strauss, a estada de Hans Joachim Kohlrother na Bahia, no final dos anos 50, e o encontro dos baianos futuros tropicalistas com os paulistanos da música nova, possibilitaram que os procedimentos eletroacústicos e concretos que estão hoje na base da produção do pop global, e ele aí cita Ghetto Tech, Two Step e todo o resto, que esses procedimentos fossem absorvidos pelas massas brasileiras, que nunca mais esqueceram Alegria, Alegria. Com um sucesso que Revolution 9 dos Beatles nunca tentou conquistar e que só se estabeleceu em disco no rock alemão, feito por alunos de Karl-Heinz Stockhausen, como também o foram
Rogério Duprá e Júlio Medalha, os mais conhecidos arranjadores dos discos tropicalistas no início dos anos 70. Hermano Viana, comentando sobre a reação estrangeira no tropicalismo, diz: os novos apologistas norte-americanos não parecem perceber essa tensão que está na origem do tropicalismo. Por isso, merecem a reprimenda publicada em O Estado de São Paulo, de Tom Zé. Tom Zé dizendo: eles falam como se Oswald, sua antropofagia e o rock internacional já estivessem no âmago de toda a tropicalidade, como a árvore na semente de Parmênides. Não estavam. Tom Zé é até mais contundente. Ele diz: o artigo de Gerald Mazoretti no New York Magazine, em 25/4/99, seria coisa de estrangeiro falando coisa do Brasil, esse tipo de coisa na qual a gente se sente uma coisa. Além da imposição da palavra escrita como um meio privilegiado que representa o braço do colonizador. Cícero, Antônio Cícero, nosso querido colega aqui, em reflexões sobre o assunto, diz: mais um reparo precisa ser feito à afirmação de que o tropicalismo, como a bossa nova, utilizou a informação da modernidade musical na recriação, na renovação, no dar um passo à frente da música popular brasileira. É que não era apenas a informação da modernidade musical que ele trazia para o Brasil, mas a informação da modernidade simplesmente. A informação da modernidade musical, poética, cinematográfica, arquitetônica, pictórica, plástica, filosófica, etc. Nesse contexto, a informação da modernidade deve ser entendida como a desfolclorização, a desprovincianização da música popular, isto é, como a sua inserção no mundo histórico, em que se desdobram as artes universais, nada menos do que a proclamação de sua maioridade. Outros viram de fora. Caetano iria se referir ao tropicalismo num determinado momento como um neo-antropofagismo. Um gênio provinciano, criativo, chocou-se e foi ativado, por assim dizer, pelas modernas experiências urbanas da tecnologia e por uma ditadura de pretensões tecnocráticas. Num esforço ilimitado de revitalizar as artes brasileiras, o tropicalismo construiu uma estratégia neo-antropofágica de contraposição e apropriação. São comentários feitos por Bruce Gilman em artigo para Brasil Magazine em 1º de dezembro de 2002. Ainda Bruce Gilman, no mesmo artigo, aponta: a Tropicália foi o último movimento cultural brasileiro significativo. Foi um movimento para acabar com todos os movimentos e uma compreensão clara da realidade brasileira. Não foi somente um movimento musical, mas um entendimento do movimento das artes que se manifestaram nas esculturas, literatura, pintura, filme, teatro, poesia e artes plásticas. O nome surgiu de uma exibição de arte ambiental em abril de 1967, Tropicália, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, realizada por Hélio Oiticica. Artistas que sonhavam com uma nova estética para o Brasil e que lutavam para dissipar as absurdas imagens de fantasia do país, trouxeram à tona assuntos como a mentalidade de consumo e o impacto da mídia de massas, no mesmo tempo que demandavam
ao mesmo tempo que demandavam a destruição da direita política e o conceito de um Brasil unicamente carioca. Vejam como os scholars americanos, enfim, avaliavam as nossas brincadeiras culturais. Último movimento modernista e primeiro movimento pós-modernista, assim digo eu, o tropicalismo se instalou como um campo magnético de atração de tudo que manifestava no jogo complexo dos polos positivo e negativo do poderoso ímã da realidade, ali, naquela vaga fronteira, passado, presente, futuro, em que o tropicalismo se colocava. No mesmo artigo, Bruce Gilman interroga: como o tropicalismo perpetuou e tornou-se contorno fundamental de referência nos tratos culturais brasileiros da atualidade? Por que esta conflagração nas artes tem um impacto tão intenso ainda hoje? Por que estes episódios musicais e teatrais tiveram significados tão inflados no final dos anos 60? Essas são questões que têm motivado e ainda provocam críticas ao fenômeno do tropicalismo, especialmente nessa conjuntura temporal. E Gilman pergunta, num esforço, ele prossegue, aliás, num esforço ilimitado de revitalizar as artes brasileiras, o tropicalismo construiu uma estratégia neo-antropofágica de contraposição e apropriação. Uma década após a poesia concreta, após Pelé e a Bossa Nova emergirem, surgiu o prelúdio esplêndido, conhecido como Tropicália, ou tropicalismo, um divisor de águas na arte contemporânea brasileira, cuja importância foi comparada à Semana de Arte Moderna de 22, que lançou o modernismo. E ele, Gilman, segue. O 30º aniversário da aventura tropicalista foi comemorado em 1998 com uma série de eventos e meditações sobre o breve, todavia emblemático movimento. Discussões renovadas sobre a Tropicália ganharam um forte ímpeto com a publicação de Vereda Tropical, de 1997, Memórias Variadas do cantor-compositor Caetano Veloso, quase que unanimemente considerado a principal voz do tropicalismo. Festividades públicas, temáticas, Carnaval em Salvador em 98, e eventos acadêmicos nos 3 continentes prestaram homenagens e exploraram ramificações das ocorrências do final dos anos 60 na música, cinema e demais frentes que constituíram o tropicalismo. Marcos criteriosos de críticos relacionados, entre eles Augusto de Campos, Roberto Schwartz, Silviano Santiago, Alberto Vasconcelos, Celso Favaretto, são revisitados em novas deliberações sobre a lenda e canonização de Caetano Veloso, a institucionalização dos momentos do tropicalismo ou seus reflexos em tendências atuais, como o movimento mangue do Recife, o discurso metafórico e híbrido da música no Mangue Beat, em particular, são reminiscências de experimentos em música e desempenho no coração da Tropicália. Esta produção nordestina é outra variante da música popular brasileira, a MPB contemporânea, que mais uma vez está nos palcos e exposta internacionalmente no final dos anos 90. A propósito desse empenho tropicalista, um outro scholar americano, Charles A. Perrone, faz no ensaio As Tropas da Tropicália e do Tropicalismo, Studies in Latin American Popular Culture, na Florida University, em 1999, algumas observações. Diz ele, como símbolo
da voracidade, a antropofagia é ao mesmo tempo metáfora, diagnóstico e terapia. Metáfora orgânica inspirada na cerimônia guerreira da imolação pelos tupis do inimigo valente, apresado em combate, englobando tudo quanto deveríamos repudiar, assimilar e superar para a conquista de nossa autonomia intelectual. Diagnóstico da sociedade brasileira como sociedade traumatizada pela repressão colonizadora que lhe condicionou o crescimento, e terapia contra os mecanismos sociais e políticos, os hábitos intelectuais, as manifestações literárias e artísticas, sob forma de ataque verbal, pela sátira e pela crítica. A terapêutica empregaria o mesmo instinto antropofágico outrora recalcado, então liberado numa catarse imaginária do espírito nacional. Veja como eles lá fora olhavam para nós aqui, nas nossas aventuras tropicalistas. Prossegue Perrone. Veloso e Gil preferiram o nome Tropicalia a tropicalismo, porque o primeiro era diferenciado e não apresentava seu projeto simplesmente como outroísmo, numa série de projetos artísticos. Tal lógica acompanha o grupo Nós Grandes, de São Paulo, nos anos 50, que preferiu o termo poesia concreta a concretismo. E Perrone acrescenta: no final da década, Augusto de Campos extrapolou ao proclamar. Desde João Gilberto e Tom Jobim, a música popular deixou de ser um dado meramente retrospectivo ou mais ou menos folclórico para se constituir num fato novo, vivo, ativo da cultura brasileira, participando da evolução da poesia, das artes visuais, da arquitetura, das artes ditas eruditas, em suma. Perrone vai em frente. Ao acessar o impacto da Tropicália, Levi-Sovic comparou mudanças na percepção anglo-Beatles, especialmente com as misturas pop e clássicas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, com as realizações de Veloso e a rica fonte do trio de rock Os Mutantes. Os Beatles, sem tradição para essa mistura, conseguiram dignificar a música popular de massa sem borrar as fronteiras, enquanto a Tropicália conseguiu estabelecer a hibridação erudito-massivo, escandalosa na época, apoiada na hibridação erudito-popular já existente no Brasil. Para Sovic, este detalhamento do alto-baixo ilustra uma interpretação instigante da aventura tropicalista como algo pós-moderno. Perrone aponta a observação de Caetano em seu livro Verdade Tropical. Caetano: a ideia do canibalismo cultural servia-nos, aos tropicalistas, como uma luva. Estávamos comendo os Beatles e Jimi Hendrix. Nossas argumentações contra a atitude defensiva dos nacionalistas encontravam aqui uma formulação sucinta e exaustiva. Claro que passamos a aplicá-la com largueza e intensidade, mas não sem cuidado. Eu procurei, a cada passo, repensar os termos em que a adotamos. Procurei também, e procuro agora, relê-la nos textos originais, tendo em mente as obras que ela foi concebida para defender, no contexto em que tal poesia e tal poética surgiram. Nunca perderemos de vista, nem eu, nem Gil, as diferenças entre a experiência modernista dos anos 20 e nossos embates televisivos e fonomecânicos dos anos 60. E se Gil, com o passar dos anos, se Gil, com o passar dos anos, se retraiu
na constatação de que as implicações maiores do movimento, e com isso Gil quer dizer suas correlações com o que se deu em teatro, cinema, literatura e artes plásticas, foram talvez fruto de uma superintelectualização. Eu, por meu lado próprio, desconfiei sempre do simplismo com que a ideia de antropofagia, por nós popularizada, tendeu a ser invocada. Está em Verdades Tropicais, Verdade Tropical. E Charles Perrone volta a considerar em seu ensaio: as maiores rupturas através da história das artes no Brasil ocorreram nestes momentos quando a relação entre a metrópole e a colônia são questionadas no modelo radical em busca de independência cultural. Um movimento pode ser entendido como fundamental, neste caso, quando atualiza a tensão entre a identidade cultural brasileira e moderniza impulsos pelo prisma da mudança. Foi o que ocorreu com a antropofagia e a poesia concreta e com o movimento eclético do tropicalismo. Além disso, colocando a autenticidade autóctone como perspectiva relativa, o tropicalismo, como a antropofagia e a poesia concreta, elaborou contramodelos experimentais e iconoclásticos, posicionamentos radicais em relação à expressões líricas convencionais, confrontações dos valores do establishment, a reação à cultura do imperialismo. Perrone vai além. Na medida em que existem homologias e paralelos de atividades e atitudes entre o concretismo e o tropicalismo, este último, com seu próprio projeto de modernização, participa ainda da construção da ética da nação. A abordagem tropicalista fez as artes pressuporem uma visão desrespeitadora, todavia edificante, do Brasil oficial e da versão nacional popular da resistência ao poder constituído. Em termos de manipulação técnica do conhecimento ou organização de uma taxa de câmbio estética, onde a poesia concretista esteve em primeiro plano, a Tropicália não inovaria do mesmo modo, pois a Bossa Nova havia estabelecido sua marca internacionalmente. Ainda assim, havia amplo espaço para iniciativas em termos de orientações contra a corrente, ser eternamente desafinado, e conceitualizações da música popular, especialmente como um registro delicado do sentimento nacional, nacionalista e da criatividade brasileira. Ainda que produzido em quantidades limitadas, a música iluminadora da Tropicália, com suas múltiplas vozes e vocais, foi um refletor ainda maior que a Bossa Nova. A plataforma musical do tropicalismo foi ainda vislumbrada como um ponto de partida para as intervenções em relações culturais em discurso nacional, que Veloso caracterizou no âmago oposto de suas lembranças como um desvelamento do mistério da Ilha Brasil, como implícita responsabilidade pelo destino do homem tropical. A captura e expedição dos líderes da Tropicália determinaram o final do impulso tropicalista em sua própria casa. E na Cortês, Londres, eles não passavam de uma curiosidade. Os participantes da comoção músico-poética do final dos anos 60 mal poderiam imaginar que em 3 décadas, o total de tempo entre o segundo manifesto de Oswald e o plano piloto da poesia concretista, suas músicas poderiam ser excelente instância para o fenômeno da world music no mundo desenvolvido, junto do contexto da globalização sobre a qual Gilberto Gil, dentre todos os seus colegas,
foi particularmente presciente. E eu finalizo dizendo que eu ainda vejo. Caetano se referia ao período do tropicalismo como um tempo a ser vivido na contingência de uma brevidade, a ser encarado como uma moda. E foi o que foi de fato. Em menos de 2 anos, todo o empreendimento estava realizado e encerrado. Para mim, além da convicção de que o movimento não deveria durar mais que o tempo necessário para passar sua mensagem de inconformismo e seu ideário inovador, como esperava Caetano, deixando que o futuro tomasse as rédeas do processo e nos liberasse para seguir nossas vidas, enfrentando novos questionamentos e novas indeterminações. Para mim, havia também o anseio por um alívio. Eu, pessoalmente, não via a hora de sair daquela agonia. Atormentado por uma insistente premonição de que aquilo tudo poderia trazer muitos danos existenciais, com muito sofrimento, para o qual não me considerava preparado, ansiava pelo fim daquela jornada, ou pelo menos com uma diminuição considerável daquela tensão. A prisão e o exílio foram um epílogo duro e, ao mesmo tempo, desanuviador. Deixariam marcas indeléveis na minha carapaça existencial, na formação do meu caráter, na tipologia da minha individualidade, na definição dos traços delicados da escultura da minha personalidade, ao mesmo tempo em que acentuaria no artista, um gosto pela expressividade aberta, uma busca do prazer e da alegria no arrebatamento estriônico da performance, o arrojo e o destempero vocal que Hélio Oiticica elogiaria e saudaria naquele seu artigo de 67 e que eu carregaria no meu canto para o resto da vida até arrebentar de vez com uma das minhas cordas vocais. O interesse em manter alguns resíduos de experimentalismo no trabalho de composição e arranjo de canções, mesmo já distante do compromisso com a libertação anárquica, a única possível, como diria Glauber Rocha, guardando sempre um senso perdido de rebeldia, uma inquietação do espírito, como dizia Luiz Carlos Maciel, quando, no longo combate do século, os valores estabelecidos voltaram a vencer o segundo assalto. Como ele refletia, à espera de um terceiro assalto, quiçá definitivamente redentor. O tropicalismo foi uma espécie de tropismo. Dali em diante, ele nos alertaria permanentemente para os sinais emitidos pelo mundo da criação artística e da vida cultural. Uma bússola de orientação estética, técnica e política para a navegação arriscada no mar da procela da pós-modernidade. Ela que me faz um navegador. Muito obrigado. Pronto, está aí.
Muito obrigado. Parabéns ao Gil por essa fala e essa vida tão tocante. E queria convidá-los também para daqui a 15 dias, 14 dias precisamente, depois do Carnaval, receberem aqui o José Miguel Wisnik. Muito obrigado. Noite magnífica e boa noite a todos. Aí sim, caramba. Você tinha me dito que não ia ser tão difícil, mas...